Jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um podcast do Casal do Têxtil. Eu, Jason Catafeste, ao meu lado, Juliana Harps. Oi, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos emocionados, felizes, eufóricos por vários motivos. Um deles é que estamos gravando o último episódio do ano e com pessoas especiais. Uma das pessoas já esteve, não nessa mesa aqui, mas já esteve conosco, então está no ambiente novo, estou muito feliz. Eles são os escolhidos. Eles são os escolhidos para a nossa comemoração de hoje, comemorar todos os episódios lindos que nós fizemos durante o ano inteiro. Um orgulho ter trazido todas essas pessoas aqui e ter contribuído, tenho certeza, com bastante gente aí. Vou aproveitar antes da Júlia falar quem que tá aqui com a gente. Eu quero que eu dedicar esse momento a todos os convidados que tiveram esse ano com a gente, que foi maravilhoso. Cada reunião, cada palavra, cada frase foi lições para mim, para Juliana e para todos que nos assistem. Eu acredito que deve ter tocado um pouquinho no coração de cada um. No nosso tocou. No nosso. Muito obrigado. Obrigada, gente. E agora, quem que são as feras que vieram comemorar? Duas feras. Duas pessoas que estão totalmente envolvidas com vendas, experiência do cliente. Eles respiram vendas e a experiência dos clientes. E que a gente precisa aproveitar isso, porque eles vivem isso e eles vão trazer um olhar deles do que eles vivem, novas experiências, um mercado novo ou não novo, tudo que eles passam aí na estrada, na empresa. E eu tenho o prazer de receber novamente aqui a Alifer Pisk, Head de Vendas. Salve, galera! Bárbara Moreira, Supervisora Comercial Nacional, e os dois representam a marca CLC, do grupo AMC. Sejam bem-vindos, queridos. Ai, obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Eu acredito que nada é por acaso, né? Então, que satisfação num dia tão especial, né? Num episódio tão especial, a gente fazer parte desse momento com vocês. Estou muito feliz. Obrigada. Acho que desde que a gente se conheceu, o Alifer já falava de vocês. E a gente se conectou, assim, e a energia boa fluiu, Energia boa, isso aí. Eu tô sabendo que hoje vai ter champanhe, então eu vim pra festa. Será? Será? Assista até o final, você verá. Isso aí. Merece muito. Tá merecendo, o ano tá merecendo. Gente, Alifer, eu vou dar a palavra à Bárbara no início, porque ela não veio ainda. A galera gostou muito de ti, Alifer, deu muita audiência aqui. É verdade. E se ela tá ali na linha, eu acho que vai ser outro sucesso. E vocês dois juntos aqui, então, meu Deus. Uau, que responsa, hein? Aproveita o talento. Bárbara, a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Então, eu vou te pedir de onde que tu começou aí essa carreira têxtil. Se coisas antigas te trouxeram até aí, enfim, conta pra nós, pra gente entender também. E pra depois vocês contarem a jornada comercial de vocês juntos aí. Ai, perfeito. Eu acredito que o têxtil na minha vida, ele tá muito intrínseco, porque eu cresci com uma mãe costureira, dona de facção, acho que como tantas aqui na nossa região, né? Eu acho que o têxtil pra gente é algo muito pulsante, né? Que tá dentro de nós, assim, já faz muito parte de tudo. E eu nasci dentro desse contexto, né? Então, desde muito nova já inserida nisso, depois, obviamente, comecei a minha carreira, daí já fui para um lugar mais de vendas, muito ansiosa, muito querendo correr atrás do meu, fazer o meu. E a minha primeira experiência profissional foi na Hello Kitty, numa loja da Hello Kitty, que era da Malharia Cristina. E lá eu fiz absolutamente de tudo, inclusive me vestir de Hello Kitty aos finais de semana, que era muito legal. E depois disso, mudei um pouquinho de cenário, fui para uma multinacional, para o mercado de eletroportáteis. Muito diferente daquilo que eu estava habituada até então. Então, já vinha do têxtil de berço, assim, de família. Depois, com vendas, mas ainda muito, né, dentro do ambiente do têxtil. Aí fui para um mercado totalmente diferente.
Passei 9 anos dentro dessa indústria, que é a Newell Brands, talvez vocês conheçam. Hoje ela no Brasil, a unidade é da Cadence e da Oster, que são eletroportáteis de liquidificador, batedeira. Fiquei lá por um tempo, assim, quase uma década. Só que eu sentia muita falta de me conectar com a moda, que é algo que eu amo de paixão. O meu marido até brinca que eu já estava num ambiente assim que era diferente, claro, de vendas, do shopping, da loja. Só que eu chorava porque eu sentia falta do contato com as pessoas, de falar sobre moda, que é algo que sempre me pertenceu e me encanta muito. E aí eu comecei assim a procurar oportunidades para mudar esse cenário. Depois eu segui para Karsten, que é Cameba, né, um outro segmento, mas que já se conectava, já tinha um perfume de moda, né, muito presente. Foi uma experiência linda também. Lá eu assumi a parte de trade marketing com treinamento de vendas, que é a coisa que eu mais me especializo até hoje. E também campanhas de vendas para multimarcas, para o canal de varejo. E, por último, eu fiz uma experiência de lives de venda. Eu apresentava as lives com a Adriana Kraus. Então foi uma experiência muito legal também, muito bacana. A gente fazia tudo no ao vivo, assim, era fantástico. Eu e a Adriana, a gente se jogava na cama e vendia travesseiro, era muito legal. E aí fui para a MC com a missão de assumir a parte de treinamento de vendas. No começo, para as marcas Coach e Fórum, né, que são os pilares hoje dentro do grupo. Então eu fui com essa missão de transformar as equipes tanto do varejo, também do canal multimarcas. E aí apareceu uma pessoa, mais ou menos um ano depois que eu estava já trabalhando no treinamento na MC, apareceu uma pessoa assim que transformou minha vida, que é esse moço, que me trouxe de volta para vendas. Então, eu estava ali no momento mais voltado para o marketing, pensando muito em trade, em experiência do cliente. E vendas sempre estava ali, mas estava assim um pouquinho adormecido. Aí o Alifer veio e trouxe a oportunidade de assumir a supervisão, né? Ele precisava de alguém para fazer parte do time dele para a supervisão comercial da CLC. E aí ele me puxou e acho que está dando certo, né? Tá dando super certo. Conta, Alifer, conta a verdade. Não, foi muito interessante, assim, porque a Bárbara foi participar de um evento que teve no Rio de Janeiro, um lançamento de uma marca nova do grupo. E o RH falou, cara, você está procurando supervisão. Ela está se destacando demais. Conversa com ela. Vamos colocar ela no teu time? Não pode. Aí eu liguei para ela, estava acho que no Rio Grande do Sul. Nem foi uma entrevista, né? Foi um bate-papo. Assim. E quando é que você começa? Então ela estava no treinamento, começou na supervisão. Demais. Ele me ligou assim, e aí, supervisora, tudo bem? Tá dentro? Eu falei, tô dentro, então bora. E assim foi. Que legal, gente. E é fantástico, porque acho que até falando um pouco sobre liderança, o Alifer tem um perfil de gestão muito disruptivo. Leve. E demais. E algo que eu sinto até assim das outras equipes rola um ciúminho, porque... Que show. Mas a questão as oportunidades. O Alifer é um cara que não tem ego, então ele abre muitas portas, não só para mim, mas para todo o nosso time, né? Eu tô à frente da supervisão no comercial, mas a gente tem, dentro desse guarda-chuva, tem mais frentes. A gente tem o time de estilo, de marketing, e tá todo mundo muito aberto, a gente tem uma troca muito grande, né? E isso é tão enriquecedor. Para mim, profissionalmente, eu acredito que nesse período que a gente está trabalhando juntos, assim, o meu olhar para o todo, para toda a estratégia de marca, de construção, assim, deu um 360. E quando a gente tem líderes que abrem essas portas, né, que confiam, que acreditam, acho que isso é o que transforma, de fato, né? Tinha um amigo meu, era meu líder, na verdade, que ele falava assim, brilha quem faz brilhar. O que ele queria dizer com isso? Tem muitos líderes que não querem que os liderados ultrapassem a linha de pensamento. E eu penso o seguinte, para eu conseguir continuar subindo, porque eu tenho meus objetivos, as pessoas que estão comigo, elas têm que crescer junto. Então, desde o começo, a Bárbara me perguntou, tá, como é que vai ser o nosso treinamento? Como é que tu vai me treinar? Eu falei, ficou ela do meu lado aí, a gente vai indo. A gente vai chegar em algum lugar. Então, eu gosto de envolver ela em tudo, até porque a gente tem uma parte muito complementar. Ela gosta muito dessa parte de moda, eu gosto muito da venda e do negócio, e ela também é da venda. Então, na hora de tomar decisão, a gente tem 3 pilares, marketing, produto e vendas.
ela me ajuda muito nos pilares e principalmente no pilar de produto, porque ela é muito conectada na moda e sabe o que está rolando no mercado. Que é um lado meu que eu não pratico tanto. Para ela Porque é mais eu fico muito fácil. focado em venda e negócio. Tá Eu até falei em outro podcast, é importante você ser muito bom em uma coisa e ter pessoas que sejam boas no restante. Não dá para abraçar o mundo. Então, eu acho que o nosso time hoje é isso. A gente anda lado a lado. Eu acho que essa é a essência da nova liderança. Eu acredito nisso. Não acho, né? Acredito de verdade, do fundo do coração, que a liderança é assim. Então, acho que a gente está conseguindo construir hoje a CLC. Ela vai fazer 2 anos de marca em março, se eu não estou enganado. Né? Que legal, né? E Que crescimento a gente tá tendo, massa. resultados muito, muito legais, o time é muito conectado, é uma marca muito boa de trabalhar. E estava até dando dificuldade de agenda, né? Porque vocês estavam viajando bastante, né? É sempre assim? É Guerra. sempre Essa assim. é a rotina de Ainda vocês? E como a gente tem um time comercial também mais enxuto, mais dinâmico, eu e o Alifer, a gente roda o Brasil inteiro, né? 4 vezes por ano, né? Nesse batidão, assim. O que é muito gostoso, porque a gente acaba conhecendo muita gente, culturas diferentes. Eu falo que o Brasil é fantástico, a gente não faz a menor ideia, né? Do tamanho, da dimensão. Verdade. Quantos Brasils existem dentro do Brasil. Então, tem essa parte que é super gostosa, mas também é super cansativa, exaustiva, assim, né? Chega dezembro, a gente já tá... Nossa, É trabalho, né? É trabalho. é trabalho, trabalho. é verdade. E a fábrica, na verdade, outras fábricas que produzem, ou até a fábrica da moda, né, que produz, ela entende que agora, não é que agora não, mas é que ela já produziu, né? Ou então já produziu a ideia para vocês venderem e que agora está vendendo, né? Então Sim. agora precisa vender. Então se a parte comercial achar que estamos no meio de dezembro, vamos começar a parar um pouquinho, não vai fazer o seu papel, né? Exatamente. Não, tem convenção agora, no último Pois dia é. do ano. Dia 19 do 12. Convenção de Na vendas. verdade, o Galera nosso toda. 2026 já começou, né? A gente Pois já é. entregou a primeira parte de 2026, porque o nosso calendário é um pouco antecipado, né? A gente já fez coleção de outono, estamos nos preparando agora para coleção de inverno, o que é muito doido para quem trabalha com moda, muito porque são doido. 3, 4 calendários, às vezes ao mesmo tempo. Às vezes a gente Verdade. fala, vamos fazer a reunião do verão? Que verão estamos falando? É o 25? Sim. É o 26 ou é o 27 que a gente já está planejando? Então é bem doido. É bem doido. Tem um ditado antigo que fala que quem chega antes bebe água limpa. A gente usa muito esse ditado, É? inclusive. Então, Imagina a venda, né? Imagina que tem o lojista tem as marcas que ele trabalha e ele tem o budget. Se o cara chegar na tua frente e conseguir convencer ele de que existe uma gama de produto ali que vai entregar resultado na loja dele, pode ser que se tu chegar mais tarde, você vai ter um faturamento menos expressivo e o teu produto não vai aparecer tanto na loja como a da concorrência. Então, nosso trabalho é sair rápido e fazer em pouco tempo. A gente fala que geralmente são 6 a 8 semanas de venda, dependendo da coleção. Mas a gente gosta mesmo de acelerar nas 4 intensidade. primeiras semanas, para garantir o uma faturamento. força-tarefa, não é assim, abriu as portas. estamos Como se vendendo. fosse uma ação mesmo, que não. dura um período mais Exatamente. intenso. Por isso que eu falei, é guerra. Entendi? E a gente viaja 50% do ano, né? E aquela visão que talvez eu tenha, talvez seja geral, de trabalhar com uma marca que não é tão relevante no mercado e de repente chegar com uma organização toda grande igual vocês têm por trás. É guerra também? Tipo, é tão difícil quanto de repente ou tem as facilidades também? Como que você vê isso? Cara, eu acho que estar numa grande companhia facilita, cria alguns atalhos, pelo fato de ter um nome por trás do negócio, né? E eu acredito também que, desculpa te interromper, Alifer, mas eu acredito que ter uma boa parte da receita já bem desenhada, a receita do bolo, ajuda a fazer um novo... Facilita. Vou dar o nosso exemplo. O grupo começou com coach, hoje é uma potência a marca. A gente saiu de dentro da coach, virou uma marca, que criou força. Então, o que acontece? O produto é bom. É claro que vários concorrentes têm produto bom. Mas a gente tem uma expertise já de mercado que coloca a gente alguns passos na frente. Então, existe um nome. Mas a competitividade,
ela é tanto quanto. Porque existem vários fatores que fazem uma marca vender, né? Não é um tiro de bala de prata. Então, existem vários fatores, os clientes têm vários tipos de convicção ou pensamentos diferentes e a gente tem que conseguir fazer com que ele entenda o nosso produto, a nossa marca, onde a gente quer chegar, para que ele, de fato, compre a ideia e esteja fechado com a gente. Então, é todo um trabalho. A gente está fazendo um baita um trabalho de pré, pró e pós-venda lá na empresa. Eu acredito que o grupo, ele fortalece a credibilidade quando a gente chega, principalmente para prospectar um cliente. A entrada. Né? Mas a venda é muito emocional, mesmo no canal B2B, né? Então, quem consegue encantar melhor o cliente, né? Acessar ele ali, deixar ele feliz, no fim das contas. Eu ia te perguntar, Bárbara, o que tu acha que tu teve que ser a mais, ou que tu já era antes, vendendo antes, mas que agora potencializou para ter essa função tua? Como que a outra pessoa vai ocupar a tua função? O que ela precisa ter? Olha, muito interessante essa pergunta. Eu tenho uma visão hoje desse universo de vendas, enfim, de toda a cadeia de preparação para venda, muito diferente do que eu tinha alguns anos atrás, quando eu estava dentro do marketing e do trade marketing, porque a gente tem ali uma visão que, de certa forma, fica limitada. Uhum. Como eu saí dessa esfera, vim para outra que é o comercial, eu consigo ter uma visão mais 360. Então, hoje, para mim, é muito fácil entender quando uma ação de marketing vai conectar com a venda e quando não vai. Porque eu consigo ter essas duas visões. Então, eu acredito que um profissional que queira seguir para uma carreira comercial, é importante que ele também se especialize, de certa forma, nessas outras frentes. Então, se atentar ao produto, que é super importante, né? Seja ele, por exemplo, para a gente que é do têxtil, então ter esse olhar a produto, a moda, né? Aquilo que tá acontecendo, está muito ligado também a ações e como funciona a estrutura de marketing, porque isso é um ganho, sabe? Hoje até eu consigo fazer esse retrospecto, assim, de, cara, antes, quando eu era do marketing, eu pensava em iniciativas e eu tinha ideias que hoje, olhando com a lente do comercial, eu vejo que talvez não fazia tanto sentido quanto eu acreditava, sabe? Então, acho que ter, assim, essa visão do todo muda muito. Eu acredito que para o comercial foi a parte que mais me agregou. Assim, eu já ter tido essa vivência e aí agora, por outro lado, ter agregado a parte comercial, assim, eu consigo ter esse olhar que quando surge uma ideia, por exemplo, do marketing ou vem algo do produto, eu já consigo fazer essa leitura. Cara, isso aqui, acho que a gente está indo para um bom caminho, porque eu consigo visualizar todos os pontos de contato e a estratégia vai dar certo, sabe? Então, sempre assim, a gente tem que se especializar naquilo que a gente é bom, mas a gente não pode deixar de aprender o todo, né? Tá por dentro ali de tudo que está rolando. Porque hoje a gente fala, né, até o Alfred também trouxe esse questionamento na outra vez, que é a experiência do cliente, né? Uhum. Hoje a pessoa não compra por comprar. Compra algumas coisas, né? Um impulso, enfim. Sim. E é como tu falou, né? Eu preciso encantar, eu preciso, né? E vocês provavelmente fazem isso muito bem, porque estão aí empolgados na estrada, senão não estariam vendo resultados nem nada, né? E as pessoas, elas demonstram, assim, de cara, assim, que é isso que vai fazer a diferença, por exemplo, na venda, na compra, quando eles compram, assim. Eles veem na hora que vocês trazem, assim, eles não ficam só pensando no número, na quantidade de peças, Então, hoje eu sinto que cada atendimento é muito particular e por isso que a gente precisa cada vez mais personalizar o tipo de atendimento. Mesmo num canal multimarcas, mesmo uma venda B2B como é o nosso, claro que a gente está muito pautado em números, mas no fim das contas são pessoas se conectando com pessoas. Então, a gente precisa trazer... levar para o emocional, né? Se o lojista está feliz, se ele está encantado com o produto, eu acho que isso é algo que ele vai também levar para o consumidor final, né? Uma marca que ele se encantou, tá empolgado, ele também vai vender com essa mesma energia, né? Para o consumidor. Então, eu acredito que
Existe, claro, aquela dinâmica, alguns clientes que levam a coisa para um lugar mais de business mesmo, onde tudo é muito mais pautado em número, mas a gente precisa ter essa sagacidade de personalizar o atendimento. Acho que cada vez mais customizar a tua estratégia para cada perfil, enfim, a gente usa muito clusterização também para categorizar os nossos clientes, então definir estratégias que vão de acordo com cada um desses clusters, desse perfil, eu acho que hoje é o melhor caminho. Isso vale tanto para o B2B quanto e até mais para o B2C, né? Quanto mais personalizado, quanto mais a pessoa entende que aquilo foi desenhado, pensado exclusivamente para ela, é dessa forma que a gente consegue encantar. Eu acredito também assim que não é só de amor que o cliente vive. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quantas empresas em Santa Catarina têm qualidade no produto? A gente conhece várias, né? A gente está no ramo do têxtil. Quando você tem um produto bonito, muitas vezes conta uma história legal, mas quando esse produto chega, encanta o cliente, ele coloca dentro da loja. A partir do momento que está vendendo, existem algumas coisas que facilitam que a gente tenha uma venda novamente. O cliente volte para a mesa fazer negócio com a gente. Uma é conseguir vender o produto, ter uma boa modelagem, porque além de ser bonito, ter modelagem tem que estar dentro da tendência. Precificação tem que estar dentro do mercado. Certo. Então, com certeza, o lojista ele vai apreciar a experiência, de repente, de quem está atendendo ele, mas ele vai olhar para números e vai olhar também para fatos. Quando eu posto, quando eu entro com um produto no TikTok, no Instagram, nas redes sociais ou na loja, o cliente vem me visitar, ou eu levo para a mala, né, entregar uma ali em casa, qual que é o produto que está me dando mais retorno sobre o investimento? Qual eu vendo mais rápido e sobra menos? Então, é uma série de fatores. E para a gente é uma montanha russa viver isso. É um frio na barriga, assim. É uma série de sentimentos. Porque hoje, falando de CLC, a maioria dos clientes que a gente atende, eles não têm problema de não vender produto. Porque a qualidade é boa, a história é legal e tudo mais. São pouquíssimos. E aí, quando a gente tem e vai para a loja do cliente, geralmente a gente vê que são vários pontos que estão travando. Se a gente ajudar esse cara a fazer um treinamento ou movimentar uma campanha de sell-out na loja dele, ele fica verdinho e entra dentro do nosso time novamente. Então, assim, é um painel de avião, sabe? Vários indicadores. A gente tem que ficar olhando e mensurando tudo ao mesmo tempo. Tem dias que parece que a gente está apagando incêndio, né? Exatamente. E, Ju, tu me perguntou sobre o que essa pessoa, né, talvez para estar à frente de uma gestão comercial hoje precisa ter. Eu acredito muito em soft skills, né? Então, você ter a parte, acho que, de relacionamento, que é super importante, mas você sempre pensar em algo que você vai agregar para o cliente fora a tua entrega principal. Então, no meu caso, por exemplo, como eu tenho na minha bagagem treinamento de vendas algo que eu acredito muito, eu sempre atrelo isso às nossas estratégias comerciais. Então, quando tem a oportunidade de entregar esse a mais para o cliente, né, esse plus, que é um treinamento, uma capacitação para o time dele, a gente sempre traz isso para a estratégia da CLC. Então, você ter sempre algo, esse além, pode ser o treinamento, que é o meu caso, mas às vezes a pessoa é super expert em redes sociais, então pode agregar isso para o negócio do cliente. Às vezes é uma pessoa que tem uma gestão financeira incrível, então também pode fazer essa consultoria de uma forma simplificada, rápida, mas que vai ser impactante para o negócio do cliente, né, ou para o próprio cliente. Então, pensar o que eu faço a mais, né? Eu ouvi uma frase hoje que eu acho que traduz isso, que é você ser intencional naquilo que os outros não estão sendo, né? Ou estão deixando de fazer. E aí você consegue ganhar o cliente. Você acendeu uma luz, comentou sobre isso, e assim, a gente é um time enxuto, nós somos uma marca nova, então é muita responsabilidade também o representante lá na ponta, ele ter essa bagagem toda. Saber treinar, entender porque tem muito representante hoje que vende e isso aparece na próxima venda. Então, é necessário incentivar também o time que eles tenham essa capacidade. O cara que fizer isso, ele vai sair na frente. Exatamente. O cara que não pensar só na venda, mas pensar no contexto e na necessidade do cliente. O mercado de atacado está começando a fechar. Né? Começando não, faz alguns anos que ele está começando a fechar para os amadores. Sim. E aí entra também o estímulo. Acho que é necessário, nós do interno, estimularmos o time a cada vez sermos mais competentes e conseguir atender de maneiras diversas a necessidade do cliente. Acho que o ruído é muito grande da informação que se tem na concepção de produto até chegar e passar por todo esse caminho para chegar no lojista, o consumidor
que vai utilizar essa roupa não sabe o tanto da importância que de repente foi estudado, foi elaborado, por que aquele botãozinho tá ali, por que aquele caseado tá virado, que não sei o quê, porque fulano viajou e tal, trouxe a informação e não sei o quê. E às vezes só tá lá, só vendeu, né? Como tirou pedido, né? Achou bonito na arara, pegou e falou, acrescenta uma grade aí. Então tipo assim, eu acredito que esse trabalho, vocês pegam firme nisso e o lojista tem a receptividade também com relação a isso? Eu sinto que quando a gente consegue executar com maestria, o cliente tem essa percepção. E eu percebo também uma sede do cliente em ser encantado. Eu acredito que todo o mercado hoje meio que ficou homogêneo numa forma de atender o cliente. Isso o nosso recorte, né, que é um canal multimarcas do mercado de moda. Então eu percebo que o atendimento ele é meio assim padronizado. Não exclusivamente de um grupo, mas o mercado como um todo. E o cliente ele tá esperando algo irreverente, novo, sabe? E eu sinto que qualquer pequena ação já gera um impacto muito grande. Então eu vejo, por exemplo, o representante ou às vezes o gestor, né, a pessoa que está à frente ali da marca, ele está pensando em meta, ele está pensando em número e às vezes ele não tem esse cuidado de levar o cliente às vezes para um lugar mais lúdico durante o atendimento, acessar emoções diferentes, porque quando o cliente relaxa, está feliz, ele compra, né? E às vezes a gente perde isso no dia a dia. E o cliente está esperando, sabe? Esse a mais, assim, algo diferente. Quando a gente conta uma história bacana, assim, o que eu percebo nos atendimentos que eu participo? Quando eu trago alguma informação de bastidor, alguma coisa diferente, um detalhe sobre o produto, né? Algo que... Informação gera muito valor, né? Então, algo que o cliente não esperava, não sabia, não fazia ideia de como aquilo era feito, eu vejo que se encanta muito mais. Eu tenho muito essa memória, assim, quando eu fiz parte da Karsten, que eu contava a história de todo o processo, de como lá a gente tinha a fiação, a construção desde da colheita do algodão até a fiação, aí o produto acabado. E a gente tem isso no jeans também, né? O consumidor quer fazer parte dessa história. Ele quer fazer parte, Exato. ele quer saber. O lojista quer ter essa narrativa também, ele quer ter isso para contar lá na ponta, né? Então, esse a mais eu vejo que sempre quando tem uma informaçãozinha de bastidor, assim, que eu levo isso pro lojista, ele fica, ai, é verdade, nossa, vou super falar sobre isso. Isso encanta. E é uma coisa legal. que às vezes a gente perde, assim, no dia a dia, né? A gente vai ali pensar... É óbvio que a gente precisa vender e vender cada vez mais, então a gente tem que ter esse momento, a gente precisa ter também, às vezes, um pouquinho mais de agressividade ali na hora da venda, mas tem que ter esse momento lúdico, assim, né? Encantador para o cliente. E quando vocês saem, né? Eu sou uma pessoa mais prática aqui nas perguntas. Vocês saem, fazem essas viagens todas, vocês já vão preparados com todos os dados das pessoas que vocês vão visitar? Com certeza. Né? É o primeiro passo, assim. Sim. Estudar. A gente vai aqui assim, aqui assado, aqui não sei o que, não sei o que. Primeiro passo, estudar, e a gente gosta também de desafio. Porque para uma região fazer um trabalho com representante que já iria ser feito, a gente não estando lá, a gente vai para entender onde a gente pode melhorar e quais os clientes que podem deixar de comprar ou quais os clientes que talvez a gente consiga proporcionar algo diferente no atendimento para conseguir acessar esse cara e colocar dentro da nossa carteira. Então, é sobre isso. A gente tem muito essa linha de frente, né? No final das contas, a gente é o exemplo da operação. Então, tudo que é gap, a gente precisa entender e de que forma que a gente pode resolver. E é claro que a gente não é perfeito, então a gente vai cometer falhas também, mas é um time, então um ajuda o outro e com isso a gente vai crescendo. Daí, primeiro passo, os dados, daí chega lá e, como tu falou, né? Uns a gente vai entender uma coisa, outros outra. A solução de um não é a solução do outro. Não, nunca é, né? E como a gente roda o Brasil todo, a nossa visita precisa ser muito estratégica, né? Então, eu preciso entender ali onde, de fato, vai fazer sentido aquela visita, onde a gente vai conseguir gerar um impacto, onde tem mais necessidade. Depois, quem é esse cliente que eu estou indo visitar, né? O que realmente é uma questão para ele, o que a gente pode melhorar,
o que a minha ida até lá vai fazer diferença, né? E aí a gente já chega embasado para o cliente ter essa percepção, né? Isso gera muito impacto, porque o cliente se sente prestigiado quando a gente se desloca até ele, né? E a gente viaja muito para o interior, então já tem essa questão, acho que naturalmente assim, o cliente gosta desse momento. E se você chega e você já conhece, já entende um pouco do negócio dele, né? Isso aí ele dá aquela sensação de que, nossa, a marca se preocupa comigo, né? São parceiros, enfim. Vou falar antigamente, né? A gente escutava muito essa coisa de não vou atender ele hoje. Não vou. Mas como a gente estava comentando antes também, eu acho que os lojistas, enfim, o público está sedento por um atendimento melhor, né? Por um atendimento. Então, acho que hoje, para quem eles... Por exemplo, vocês já atenderam, já sabem, eles já compraram da marca de vocês. Se vocês já proporcionam isso, eles estão esperando vocês, né? Exatamente. Porque ele vai ter mais possibilidade de... o que eles veem de novo? O que eles inventaram dessa vez? Por quê? Ele tem mais um gás para vender mais coisas, né? Tem realidades totalmente diferentes, né? Pessoas que conseguem isso sozinhas, nas lojas, nas fábricas, com eles mesmos, mas tem outros que dependem só de vocês, né? No caso. Para trazer isso tudo, esse embasamento todo para venda, né? É a informação que ele recebe para vender. Exatamente. Mas tem um tipo de lojista específico que eu gosto muito. É quando o representante chega assim, cara, na cidade tal tem a loja que é a melhor loja da região, a gente não consegue entrar de jeito nenhum. Vamos lá comigo? É muito bom esse desafio, né? Sério? Quando você chega, conta a história da marca, se apresenta, gera conexão e o cara fala, vou com vocês, eu vou ser parceiro. Acho que é uma das maiores satisfações, assim. É muito legal. Que legal essa troca aí, esse apoio. Eu acho que o lugar que eu mais gosto na venda é a prospecção. A gente tem que ser viciado em tudo, mas a prospecção, você entrar num lugar que o cara não sabe o teu nome, não sabe o que tu faz, não sabe que marca você trabalha, não faz ideia do que você vai oferecer. E poder gerar encantamento, como ela falou, e conseguir acessar, se conectar e ser parceiro, a satisfação é muito grande, né? Para quem está na venda é assim, uma celebração. É isso que tem que ter. Esse é o jogo, né? Cara, eu acho que muita gente nunca pensou em fazer isso que o Alifer falou agora. Pois é. de gerar essa conexão com o próprio cliente para atingir outro cliente. Eu acho que isso é até disruptivo, assim, no comercial, assim, porque tem muitas crenças das pessoas, né? Não vou falar uma coisa dessas, ele é concorrente do outro. Ou, enfim, né? Ele vai achar que eu preciso de ajuda. Você me fez até lembrar uma estratégia. Isso é muito real, assim. Quando você o mato está alto naquela região, porque não tem carteira de clientes, uma estratégia muito importante é chegar nos principais, porque os clientes eles seguem redes sociais. Se você conseguir atingir primeiro os principais... Efeito manada. Efeito manada, exatamente. Então, você vai chegar em outra loja e vai falar, não, já tendo fulano da cidade tal. Sério? Abre portas. Abre muitas portas e muito rápido. A gente consegue muito mais rápido. Porque é prova social. É uma das armas da persuasão, inclusive. Armas da persuasão usadas desde... Vamos lá. Às vezes a gente deixa essas ferramentas importantes de lado, né? É um absurdo, né? Mas o vendedor de panela que andava na rua e dizia assim, e vinha do vizinho, ele chegava para ti e já falava assim, ó... Ô, jovem, tudo bem? Eu já falei aqui com o Mário aqui. Gente boa pra caramba, né? Vendi pra ele 3 panelas. Tu pensa que tu é obrigado a comprar panela porque ele comprou, o Mário comprou, ele é íntimo do Mário já, né? O Mário é meu amigo. O Mário é meu amigo, não é? Tipo, isso tudo que acontece, não é? E cara, às vezes a receita é mais simples, só que a gente tem que executar. Exatamente. Às vezes a gente cria... caminhos mais complexos não tem essa necessidade, né? O fácil, o simples é o básico bem feito, né? É o que faça, né? Só faz, que vai dar certo. Exatamente. Isso aí. Cara, a Bárbara já escutou acho que 10 vezes essa semana eu falar sobre isso, mas eu vou falar mais uma. Eu sou assim, apaixonado por um cara que é o Geraldo Rufino. Certo? Sim. Vocês conhecem, né? Sim. E ele estava falando que foi fazer um curso de vendas depois da certa idade que ele tem lá. E ele falou, não, isso aí eu aprendi com 11 anos, fora do Brasil foi. E ele fala, é só sorrir.
Eu sorria lá vendendo limão e as senhoras olhavam pra gente, riam da gente, a gente sorria de volta, quando eu vi a gente tava vendendo. É porque isso traz a lembrança de que ferramentas são importantes, o processo é importante, mas a gente não pode esquecer da base. E a gente tem essa coisa de ficar pensando no mais complexo e muitas vezes esquecer da base. Boa, porque essa questão do relacionamento corpo a corpo é a mais importante, no final das contas. Se eu falar agora assim, Ju, pega a tua carteira de clientes e me fala quais são teus principais clientes parceiros que se você ligasse agora e precisasse deles, eles te responderiam na hora. São os clientes que você mais fez relacionamento, são os clientes que você mais gerou conexão, foi os clientes que você mais sorriu quando teve com eles. Então, essa questão... E de repente não é nem o maior e nem o menor. Eu tô montando um time comercial, vou anotar essa frase. Mas às vezes, se você faz essa análise, normalmente são esses os clientes que estão puxando o teu volume de vendas. Normalmente frequência, é isso, né? Frequência, cara, é volume muito de frequente. vendas, E a gente não pode esquecer de voltar para a essência, porque as coisas vão evoluir, mas as pessoas elas sentem falta da conexão. A gente cada vez distanciou mais e agora a gente está indo para um caminho que a gente está precisando do contato corpo a corpo de novo. Então, por quê? Porque são seres humanos, a gente está fazendo contato com pessoas. No final tem que entender de pessoas, né? Comportamento humano, né? E não é só nas vendas, é em todos os negócios. Até porque a venda está atrelada em tudo, né? Tudo. Precisa vender. O médico precisa vender. O médico precisa vender. Boa. Tem gente explodindo a cabeça. O médico precisa vender. Não vai entender, né? Mas vai pensar um pouquinho e depois vai entender. Jesus. Então, vocês antes não tinham essa expertise toda porque vocês não viajavam, não sentiam isso de fato, visitando os clientes e tal. Não sei também se tu passou muito tempo nessa marca, não fazendo isso, ou tu já de cara começou a visitar cliente e disparadamente, de todas as marcas que eu trabalhei, é a marca que eu mais tô mostrado. E antes disso, tu fazendo um comparativo agora, né? O que mais tu acha que tu precisou ter ou aperfeiçoar em ti para conseguir esse aproximação nos clientes, ou entender disso tudo, assim? O que mais o ser humano, Alifer, teve que destravar? Essa pergunta é muito doida, porque essa questão de relacionamento, de gostar de pessoas, de gostar de se conectar e de conhecer de verdade, com sinceridade, eu acho que esse é o mais importante. Só que de uma maneira natural, sempre foi algo que eu gostei. Então é claro, na hora de se comunicar, na forma de falar, a gente vai melhorando a nossa comunicação. Sim. Mas foi uma coisa que eu sempre fui apaixonado. Teve uma época que eu falava assim, eu não gosto de vender. Eu gosto de me relacionar. E pelo relacionamento, no final das contas, a consequência é a venda. Boa. Então, acho que foi sempre uma coisa que eu fui muito apaixonado em conhecer pessoas e em falar sobre a história, entender como funciona a vida dela, a gente ter essa troca. Já teve muitas vendas importantes que eu fiz nessa trajetória de 15 anos, que a gente começou conversando, quebrando aquele gelo, não falou nada de negócio. Nos 45 do segundo tempo, no final da reunião, a gente decidiu poucas coisas e conseguiu fechar uma grande negociação. Então, as pessoas estão carentes. Isso faz parte do meu treinamento de vendas, sabia? Que foque no atendimento, a venda é a consequência. Boa. Então, naturalmente, e eu preciso vai falar, acontecer, é uma excelente treinadora, tá? Por que eu não fiquei na dúvida? Você é treinadora de vendas, Bárbara? Eu sou. Demais. Gente, já fora rodar o Brasil para vender, eu já rodei o Brasil treinando pessoas. Ai, que genial. A palavra-chave dela é encantamento de vendas. Encantamento. Eu adoro. E o que eu observo... A Bárbara é encantadora. Ela é encantadora. Ela encanta e é encantadora. O Alifer também. Obrigado. Você é um cavalheiro. Né? E eu amo encantar. Eu acho que é algo assim, é tão gratificante. Eu acredito que na jornada do Alifer ele também vivencie isso. Mas quando a gente leva o treinamento de vendas e nesse mercado que a gente consegue acessar tantos lugares, você transforma a vida das pessoas. Porque às vezes é num treinamento, e eu sempre tento
tornar os meus treinamentos, obviamente eu trago muito conteúdo técnico para que a gente use as técnicas para gerar processo de vendas, porque a venda pode, né? Ela é um processo, mas eu sempre tento trazer isso com viés emocional. E aí, dessa forma, eu acesso os vendedores, consigo tocar eles, e o que eu recebo de feedback, Bárbara, depois que eu ouvi teu treinamento, eu mudei, eu comecei a pensar diferente. E eu falo algo que é tão trivial, às vezes, sabe? Mas é aquela coisa que a gente sabe e deixa de fazer, né? O básico precisa ser dito. Exatamente, O óbvio. né? O óbvio precisa ser dito, né? E isso acontece muito, assim. Então, quando eu me dedicava exclusivamente para treinamentos, foi uma jornada muito linda, assim, de realmente perceber a diferença que eu fiz na vida de muitas pessoas, assim, para melhorar um pouquinho. Eu falo muito do cuidado pessoal também, né? De a gente se valorizar, como a gente se portar diante do cliente, né? O quanto eu preciso me conectar, o que mais importa nessa... Tudo é detalhe, né? Eu gosto daquela frase que retail is detail, né? Tipo, o varejo é detalhe, né? É o cuidado, assim... Eu sempre falo, eu quero que o cliente lembre de mim, do meu rosto, do que eu falei para ele, né? Isso tem que gravar no cliente, é isso que vai fazer ele voltar. Porque o produto vai estar em todo lugar, né? O produto é muito fácil de acessar. O que faz o cliente voltar e retornar é a conexão que ele fez com você, né? Você que conseguiu sanar ali uma necessidade, um desejo dele. E aí, por isso que ele volta. Muito bom. E antes de começar a treinar, aí tu começou a treinar, né? O que tu acha, nessa pergunta que eu fiz para o Alifer, o que tu precisou mais desbloquear em ti, ou tu já tinha também já isso na veia da venda e da conexão? Nossa, eu acredito que isso já existia dentro de mim, mas eu não sabia acessar. Eu acredito que foi muito assim, aprender a me relacionar melhor com as pessoas. Eu sempre fui muito tímida. Então a timidez rompeu um pouco. Rompeu um pouco essa timidez. Eu tenho uma timidez muito imperceptível. Peculiar, porque quando eu tô diante, às vezes, de câmera, ou às vezes para fazer um treinamento, eu desenrolo muito fácil. Mas no meu âmbito pessoal, eu sou muito tímida. Então, às vezes, essa conexão mais próxima era algo que eu tinha muita dificuldade. Então, às vezes, para chegar a encarar um cliente, assim, eu tive que me esforçar bastante a criar ferramentas mentais para conseguir driblar isso, né? Quebrar esse gelo. Me empoderar do que eu estava falando, ter confiança para conseguir também convencer o cliente, porque o cliente percebe, a gente acha que não, mas as pessoas percebem muito, né? Eu falo muito assim, quando a gente está no atendimento, você tem que depositar 100% a tua energia ali, porque o cliente percebe se você está a fim de fazer aquilo, se você está conectado com ele. Está com pressa. Exatamente, o cliente percebe muito. Até fazendo um paralelo, assim, no meu treinamento de vendas, eu falo que quando a gente está diante de uma equipe, existe um cliente, toda a equipe faz parte daquele atendimento, direta e indiretamente, porque o ambiente conta muito. O cliente percebe se às vezes tem uma conversa paralela, e aí ele vai achar que estão falando dele. Então, se todo mundo tiver com a energia, né, tem que estar voltada. Então, eu acredito que isso foi, assim, eu criar essas ferramentas mentais para conseguir transpassar isso para o cliente, sabe? De que, olha, eu estou aqui, quero vender, eu tenho certeza do que eu estou falando, eu confio e eu quero que você confie também, né? Então, isso foi algo que eu tive que desenvolver, assim, para quebrar, às vezes, uns paradigmas, uns medos que a gente cria, né? Me empoderar, trazer confiança para conseguir fazer. Legal. Pode falar. Onde que a Bárbara e o Alifer buscam melhorar através de livros, através de cursos, onde que alguém que quer seguir o caminho de vocês devia buscar? Cara, no Têxtil, assim, tem um podcast que eu vejo muito, que é Casal do Têxtil, conhece? Boa, Alifer. Vou sempre aprimorando. Pessoal, assistam Casal do Têxtil. Mandou bem. Vendedor, bom. De verdade, passam muitas pessoas importantes aqui, né? Mas com certeza livros, treinamentos. A gente está naquela época de que as pessoas começaram a olhar para a educação no Brasil e começaram a ver que o que tem na internet e os profissionais que estão operando e sabem atuar é muito bom. Então, vira e mexe, a gente vai...
eu principalmente, assim, vou pegando feeling de algumas coisas que eu gosto, que de repente eu preciso me aperfeiçoar e vou treinando ali dentro. O Alifer, no meu aniversário, ele me deu o livro Armas da Persuasão. No Natal, ele me deu Armas da Persuasão 2.0. Entendi o recado, chefe. Que massa, né, Sou cara? viciado nesse livro. Eu ouvi 7 falar. pontos. Nossa, é muito falar. legal. É muito bom. Vou dar um pra vocês. Massa. Aqui tá. Esse eu trago. Tá, pra você é o Armas da Persuasão, pra você é o Armas da Persuasão 2. Assim, desculpa o TDAH, mas eu queria voltar num assunto que a gente estava falando aqui, que é muito importante. Uma coisa que sempre pensei assim nunca venda uma coisa que você não acredita. Porque isso vai fazer toda a diferença. Ela falou que o cliente está sentindo o que o vendedor está passando na cabeça dele. E realmente, o cliente sente no cheiro. Se você está inseguro com aquilo, ele não vai comprar. Se você tem certeza que o teu produto tem um propósito, vai apagar alguma dor, é uma necessidade dentro da loja do cliente, é muito mais fácil. Porque tu fala com convicção. Sim. Né? Querendo ou não, tudo que tu fala com convicção... É a publi que tu não... Não acredita no produto. É. Tome esta água, sabe que ela é qual que muito eu tenho um gostosa. exemplo muito... Eu queria só concluir a Fala pergunta sobre da isso. Ju, que eu lembrei de uma coisa sobre onde buscar a fonte de conhecimento, enfim, né? Eu acredito muito assim, tu tem que estudar aquilo que você gosta. Então, olhe para tua jornada hoje e dentro do que você faz, qual que é o ponto que você mais gosta de fazer e se especialize naquilo. Eu acho que esse é o jeito mais fácil. Eu vou dar um exemplo muito prático. Inglês. Eu adoro inglês. O meu marido odeia. Quem aprendeu mais rápido? Você. Porque eu gosto, então, para mim é muito gostoso. Eu adoro ouvir música, eu quero entender a letra. Então, para mim, estudar inglês foi natural, era gostoso. Eu nem via a hora fazendo aquilo. Para ele já era assim, nossa, eu vou ter que sentar para estudar. Porque ele não gostava. Agora, conta, ele ama. Aí ele aprende, né? Vai que vai. Mas olha que interessante, né? Porque talvez a maioria das pessoas pensa, qual a minha maior falha? E aí Onde foca eu na não, falha. Não que daí vai ter consigo fazer de muito jeito nenhum. Não vai Aí desenvolver. vai lá estudar aquilo, né? Exatamente. Esse pensamento aí Você tem que entender. Foca naquilo que já tá dando gosta. certo. Que já tá, Tu e se vai- especializa, melhora, boa. aperfeiçoa, né? Vai cada vez mais naquilo que é onde você vai se destacar. Não adianta você tentar resolver uma falha, porque o caminho vai ser muito mais árduo. Talvez Deus já tá dando a letra, né? A gente que quer e ser como a teimoso, Ifa né? falou, consegue outra pessoa que cuide daquilo, porque você não consegue cuidar de tudo. Exato. É que aqui a gente consegue observar muito mais as nossas falhas do que onde a gente performa, né? ser As nossas humano, qualidades. E aí a gente quer sempre Infelizmente. melhorar aquilo que a gente acredita que não é tão bom. E o processo tem que ser o contrário, né? A gente tem que Gente, eu ser demais, melhor bem legal, bem naquilo legal, que bem você legal. já é bom. Muitas reflexões aqui. Muito Verdade bom, muito bom. Fortalecer aquilo que já tem de bom. Sim. E não ficar gastando tempo Porque em isso tentar é um- martelar numa coisa Faz sentido que... total, porque esse é o nosso propósito. É o propósito, exato. Por causa disso que eu botei Deus na história, porque faz todo sentido. Claro. Vai fazer aquilo que tu nasceu pra fazer. Exatamente. Se especializa nisso. Boa. Que massa, cara. Boa, hein? Que massa. E agora voltando para outra caixinha de novo lá do... Vai. Volta pra outra caixa. Meu primeiro emprego é jovem aprendiz de eletroimóveis. Eu fazia as vendas quando os vendedores estavam ocupados. Toda vez que eu ia para a área do celular, quando chegava lá, tinha um celular que eu adorava. Eu amava aquele celular, eu queria ter ele para mim. Era o celular que eu mais vendia. Mas vendia. Mas olha E tu falava com ele de um jeito apaixonado. Sim. Sim. E Isso ele faz isso, faz aquilo. Custava mais, então viu? no Vai final ser das contas os massa pra ti. vendedores me amavam, né? Eu ajudava eles a bater a meta. Mas é. Pô, Isso é muito legal. uma reflexão de milhões, né, gente? Mas, porque... caso disso que deu até um silêncio pra dar uma Aham, aquela assim, nossa, um minuto de silêncio pra Vamos reflexão. processar o Nazaré, o negócio do Nazaré. Cara, eu tenho certeza que muita gente tá muito focando no contrário, É muito legal. Aham. né? O que a gente é falho? O que tá faltando? Não, e não precisa deixar de lado. Não, claro, né? Não Mas, ser- tipo, vamos onde, né? onde tá a força, né? É, Isso. Exatamente. O 80-20. Não é assim? É. sim. Agora, uma pergunta de curiosidade só. A gente stalkeia as pessoas que vêm aqui, né?
Importante. Tem que conhecer o cliente, né? Importante. Assim Mas como vocês estudam. Há muito tempo antes do convite, né, Assim gente? como eles estudam antes de chegar na loja, no lojista. Exatamente. Isso aí. E aí, Jason, a Bárbara é meia maratonista. Tá vendo? Que legal, eu vi ela naquele evento. Eu Ela disse, tá no hype. Ela tá no hype. Tá, isso aí. É um hobby total? Caísse de gaiato? O que aconteceu? É um hobby. Eu sou apaixonada pela corrida. Uau! E eu me sinto meio na obrigação, né? Porque eu moro muito perto do mar, de uma orla linda. Então eu me sinto Oportunidades. culpada. Tá aquele dia maravilhoso e eu não tô Desperdício. aproveitando, Certo. sabe? Então... e é engraçado que o meu marido também é muito ligado com esportes, assim, ele surfa e ele tem o mesmo sentimento, ele fala, nossa, quando eu vejo que tem onda e eu não tô na água, eu me sinto culpado. E aí a gente fica nessa. Então começou assim, com não querendo desperdiçar esse pequeno paraíso que a gente tem ali pertinho de casa. E depois isso me traz... Hoje é minha válvula de escape, assim. Então eu uso muito a corrida para pensar, eu acho que o Alifer deve até perceber isso, que às vezes eu saio meio assim com uma coisa embolada na cabeça, aí no outro dia normalmente eu vou correr, né? Aí no outro dia eu volto assim com... Aí ele fala, nossa, tu muda de ideia, né? Porque daí eu refleti tanto sobre aquilo, que aí eu já consegui criar uma linha de raciocínio e essa reflexão é durante a corrida, assim, então... É muito gostoso. E o que eu mais adoro é porque é um esporte que eu consigo levar para todo lugar. Então, como a minha rotina exige muita viagem, né? É um esporte que está sempre comigo. É um par de tênis dentro da mala que eu levo para todo canto. E eu tenho esse objetivo também de correr todas as orlas aí das capitais do Brasil. Não, vamos ser sinceros. Eu sinto vergonha muitas vezes. Agora eu vou contar um fato. Eu acordo lá às 7 horas da manhã, vou pro banheiro, pego o celular, começo a olhar o Instagram. A Bárbara, ela já levantou, tomou café, foi correr, Já fez foi ovos treinar, mexidos, já. jogou tênis, Tirou a foto com jogou o nascer do pádel, sol. já tomou já fez outro lanche, já tá chegando na empresa e eu tô lá, acabei de chegar no banheiro, acabei de acordar. Eu fico fazendo a reflexão assim, gente, preciso mudar. Querendo ou não, isso vai movimentando a galera e Claro. Puxa um, puxa o é outro. super legal, Maravilhoso. Cria comunidade, que antes a gente estava conversando aqui. Não, gente, esses dias uma cliente nossa lá do Pará, a representante que nos atende lá mandou uma mensagem e falou, Bárbara, eu fui numa loja e a cliente falou assim, Marcinha, eu acordo com tanta preguiça, mas aí eu vejo no Instagram que a Bárbara já foi correr, já foi treinar, aí eu me inspiro e vou também. Eu falei, gente, lá no Pará tem uma pessoa, né, que tá... Só por isso já vale Já tudo. valeu. Vale tudo, gente. Exatamente. Meu Deus, meu Deus. Só por essa pessoa. E obviamente que o wellness está muito em alta, né? E que bom que esse movimento Que bom, aconteceu, né? Que as pessoas estão mais Uma ativas. bênção na coisa vida das boa. pessoas mesmo. Nossa, e que continue assim. E muda muito a nossa vida, né? Eu gosto muito de fazer e quanto mais pessoas eu puder trazer para esse lado também, para se movimentar, energia gera energia, né? Então, enfim, correr, achar um esporte, acho que o principal, eu falo muito isso pro Alifer, né? Para achar um esporte que tu gosta e ter isso também na tua rotina, né? Porque o esporte também traz disciplina, que é uma coisa que às vezes a gente deixa, né? Perde muito. Quando você tá ali numa jornada mais sedentária, pode perceber que tu não é tão disciplinado assim. Quando tu agrega o esporte na tua vida, tu passa a ser muito mais. E isso vai refletir Na nos outros âmbitos da tua vida também, hábitos, né? Vira um ciclo. Aí tu vai cuidar um pouco mais da alimentação, tu vai tentar dormir melhor, ter menos tempo de tela, Esteticamente vai estudar ficar mais bonito e tem um dado por a trás tua disso. autoestima vai O melhorar. profissional, a galera que tem uma imagem melhor, Vende acaba mais. ganhando mais ou acaba conectando mais. É mesmo, eu nem sabia disso. Isso é muito doido. Claro que Eu sim. assisti Internet vende mais também. Claro que sim. Agora tu pensa o que vai dar nesse episódio com esses dois bonitos. Né? Vai explodir! A expectativa é igual a paçoca, né? Quando vê esfarota. Mas é real, eu assisti do Cariani, ele fala isso.
ele vai contra 30 pessoas sedentárias. E é muito engraçado que desses episódios que rolam de 1 contra 30, foi o único assim que eu assisti que todos os 30 sentavam e concordavam. Concordavam, com ele, sério? porque ele trazia embasamento, eu acho que eu não vi. Pô, é muito interessante. Com certeza. Pra galera aí de casa assistir. E essa questão de fazer a atividade, oxigenar o sistema e sair com as soluções é maravilhoso, né? Nossa, E ótimo. o pessoal devia provar mais essa sensação, né? Essa ação. O corpo não é o músculo separado do cérebro, separado da perna, separado do... Né? A gente é um corpo inteiro. A gente não cuida de uma coisa, vai refletir em outra. Provavelmente o dia que você não faz aquilo que você quer fazer é um dia um pouco mais xarope, é um dia mais chato e tal, não é? E o dia que faz é o dia maravilhoso, é o dia abençoado e tal. A mesma coisa acontece com a alimentação, a mesma coisa acontece com quando tu briga com uma pessoa, quando tu é mal educado, chuta o cachorro, não é? A vibe muda, né? E Porque você não é mais a só mesma fazer pessoa. o exercício ou não fazer o exercício. Nosso corpo não é só exercício. Também não é só pensamento. Sim. Né? Mas acho que é honrar os compromissos que você faz ali contigo mesmo, né? Antes eu imaginava que... Autossabotagem, Bárbara. Exatamente. E eu tive essa... Comecei a refletir sobre isso muito recente. Antes eu associava muito ser confiante com a validação externa, né? Boa. Quanto os outros... A aprovação. Me aprovavam. E aí a gente é, naturalmente, acho a maioria das pessoas insegura, a gente precisa ter aquela... A gente quer, né? E aí eu sempre achava que isso vinha de fora para dentro. E aí quando eu comecei a perceber que a minha confiança está baseada no quanto eu acredito em mim e eu confio Boa. naquilo que eu tô falando, Boa. porque às vezes a quebra de compromisso acontece primeiro com a gente, né? A Sim, gente primeiro. é muito mais fácil você honrar com o outro do que com a gente. Do que com a gente. Não se respeita. Não se respeita. Quando você inverte essa ordem, você naturalmente vai ficar mais confiante. Porque se eu tô falando, é porque eu vou fazer. Porque eu confio no que eu tô falando, né? Porque eu sei que quando eu falo pra mim que eu vou fazer, eu faço. E eu comecei a pensar dessa forma há muito pouco tempo. Isso foi uma virada de chave. Aí, pra mim, chegar no final do dia e tá a minha agenda lá toda azulzinha, porque eu comecei a colocar tudo que eu faço na minha agenda. Que isso vira um compromisso real. Boa. E aí, quando chega no final do dia, nossa... Ai, dá uma satisfação tão grande, né? Deixar tudo ali. Nossa, hoje eu fiz tudo que eu queria fazer. Não tem nada melhor. Daí a confiança vem, né? Você já muda, né? Já muda tudo. Sabe o que é muito louco? Que assim, ó, liderança... Até mais uma reflexão. Liderança é o seguinte... Quando tu começa a perceber que tu não tá... que as pessoas não estão, muitas vezes, curtindo ou não estão contigo, mas tu sabe que tu tá fazendo a coisa certa, quanto mais você sobe na cadeia da liderança, mais isso vai acontecer. Então, a gente tem que acabar desenvolvendo essa questão da segurança, né? Da confiança, Da né? confiança, não, porque quanto mais você sobe, mais sozinho você tá. É a regra, né? É porque as pessoas que vão subindo na jornada, na carreira, nos negócios, elas precisam ter essa convicção de que elas não precisam agradar as pessoas que estão do lado externo. Tem até um ditado que diz, deixa-os ir, né? Ah, estão falando? Deixa falar. Ah, estão criticando? Deixa criticar. E tem outro ditado que ainda diz que quando você está agradando todo mundo, é um sinal péssimo, porque as pessoas que estão evoluindo são aquelas pessoas que estão sendo criticadas. Então, se estão falando de você, é porque você está indo pelo caminho certo. Lógico que eu estou falando de uma forma muito geral, né? Sim. Mas é bem assim que funciona, porque tu vai subindo e muitas vezes as pessoas vão falando, nossa... querem Viva estar no os teu lugar. haters! Viva os haters! Viva os Viva os haters. haters. Se quiser ser hater aí... Não, pessoal, vamos colaborar, vamos falar bem, não é? Gente, aqui não. Aqui não. Mas é ou não é? Tô É, ficando claro, doido. faz todo não, sentido. Não, é isso mesmo. É uma junçãozinha de várias coisinhas assim, mas faz todo sentido Faz. com o que a Bárbara falou. E refletindo, acho que é isso. Lá no começo, talvez você não vai lembrar, mas a gente conversou muito sobre validação externa. Como é difícil, né? A gente bateu um papo um tempo atrás. Como é difícil muitas vezes se tirar do centro ali, entender que, cara, deixa criticar. Isso. A gente está indo por onde a gente acredita. Boa. Então eu acho que é isso, né? Mas provavelmente já deve ter acontecido também para essa quebra de
situações comuns que podem acontecer, assim, você chegar num cliente, ele tá todo carrancudão, brabo, e você pensa, ih, fudeu, cara, ferrou. E às vezes vai fechar muito mais com aquele cara do que com o cara que tá lá, aí vem, é só mais um e tal. Então, esse sangue frio do vendedor, né? Não se deixar levar pelas emoções e ir lá e realmente fazer Ser o que ele tem para confiante. fazer, né? Peraí, eu não vim aqui para vender, eu vim aqui só para relacionar. Ô, seu Zé, tá brabo hoje? Tá tudo bem? Vamos tomar um café, vamos respirar, alguma coisa, né? Sei lá, gente, eu não sou vendedor, mas tô falando que é tipo, o cara podia virar as costas e ir embora e dizer, o seu Zé tá brabo? Nem vou entrar. Eu sinto que nesse momento a gente precisa, de certa forma... E eu faço isso, assim, falando bem a real pra ti. A gente precisa criar uma persona, um personagem que você vai incorporar nesse momento. E aí tu vai deixar tuas emoções de lado. É quase aquele momento, assim, é a hora do show, sabe? Subir no palco. Certo. E aí com o cliente, porque daí tu se blinda, né? O que eu penso, o que eu acredito, fica lá atrás. Aqui eu tô diante do cliente, o que vale... a emoção dele é com isso que a gente vai lidar, né? O que eu penso, o que eu acredito, enfim, as minhas emoções... A gente tem que saber o que ele tá sentindo. Exatamente. Né? E aí, como que a gente vai transformar esse sentimento que às vezes que pode ser negativo, né? Como que tu vai transformar isso em algo positivo? E aí, se você tira o teu emocional, veste, incorpora esse personagem que é o vendedor, né? O momento da venda, tu vai estar muito mais focado. Porque se você deixar as tuas emoções fluírem, tu vai perder o controle da situação, né? Então, ali tu se blinda, encara e lida com o problema, com os desafios, com as angústias do cliente, né? E todo mundo ganha daí. Todo mundo ganha. Né? O cara teve um alento de alguém que pôde ouvi-lo, que talvez de repente naquele dia ninguém ia ouvir ele, porque ele estava bravo, ninguém chegava perto. E se o cliente está desestabilizado, às vezes nem é você o problema, né? Sim. Às vezes você só não pegou ele num dia bom, né? Não toma pra ti esse problema. Se ele está desestabilizado e você estiver vibrando na mesma energia ali também, aí não vai dar. Pois é, agora, se você demonstra controle, confiança e dá uma brecha para o cliente perceber que você está ali disposto a resolver o problema dele, aí está garantido. Eu pensei no lance do cara que vai atender e pega 3 pessoas, assim, de mau humor, uma que não comprou muito, também estava ruim, não sei o quê. O cara, se ele não tá blindado, ele vai... O primeiro vai refletir no segundo, que vai o refletir mercado no não sei o quê, não sou um bom representante, não sei o quê, se ele traz para ele aquilo, né? Isso acontece muito. Eu fiz, inclusive, recentemente um treinamento de vendas muito legal. Não sei se tu vai lembrar que eu apresentei com a Paty, que a gente fez o perfil de cada cliente. Lembro sim. Aí a gente fez uma analogia com o filme... o filme das emoções. Divertidamente. Então, cada cliente era uma emoção, né? Então, tinha um cliente da raiva, tinha um cliente do medo, bom, né? O cliente do medo. Ai, meu Deus! É política, é no mercado que não tá vendo. Né? Eu tenho um cliente com todas as emoções. Beleza. Consegui identificar qual que é a emoção desse cliente, qual que é o meu caminho de contorno de objeções para isso, né? Então, a gente construiu uma jornada de atendimento para lidar com cada perfil, né? Claro que a gente concentrou em algumas principais. Criou uns padrões, né? Para daí trabalhar com os padrões. Sim. E a gente levou isso para o nosso time de gestão de representantes, de gestores de showroom, para aprender a lidar, né? Porque no fim é isso. E às vezes o vendedor ele não está preparado para isso, né? Falta também esse tipo de treinamento. Porque, no fim, o Walifer trouxe, né? A gente está lidando com pessoas. Então, a gente fez esse treinamento para justamente, eu cheguei, o cliente está desse jeito, o que eu faço a partir de agora, né? Boa. Porque se eu me conectar com aquilo, o que vai acontecer? Na hora que eu entrar no próximo cliente, eu vou estar com a energia daquele ali, né? O cliente estava com raiva, eu vou estar com raiva, e eu já vai arrastando. Aí o outro está triste, no final do dia você está acabado, né? Então, não dá. Então, eu preciso me blindar, contornar aquela emoção do cliente, resolver aquilo e daí seguir pro próximo. Genial. Esse filme trouxe uma reflexão diferente, né? Porque nas escolas também estão trabalhando mais as emoções.
Eu acho que isso ia, como tá as gerações hoje, isso ia caminhar mesmo para trabalhar mais as emoções nas escolas. Mas daí veio o filme, daí ajudou, né? Ter um contexto divertido, enfim, para as pessoas. E tu veio, botou na venda, colocou na venda. E daí depois que uma pessoa faz, né? Tu olha assim, nossa, claro, né? Como a gente não fez isso antes. Isso acontece muito no processo de encantamento da Disney. Eles usam muito esse tipo de estratégia. Lá tem algo que o cliente tem que estar sempre feliz. A única emoção que pode permanecer no universo da Disney é a felicidade, a alegria, né? Então, o trabalho deles é para conter, às vezes, aquilo que foge do controle e conduzir de novo o guest, né, o convidado, para esse momento de alegria, de felicidade. E eu vi um especialista de lá contando uma situação, assim, que uma cliente estava olhando uma lojinha de souvenir, aí caiu a caneca, ela se desesperou. Ai, meu Deus, quebrou. Aí a atendente parou tudo. Primeiro segurança, né, limpou, tirou a caneca. Aí depois ela deu outra caneca para a cliente, porque rapidamente ela tirou a cliente daquele estado de caos, pânico, né? Culpa e feliz, contemplando ali. Nossa, ganhei um presente, emocionada. Então, contornou a emoção, né? Rapidamente, assim. A Disney, eles são um time pró-venda, né? Porque eles olham muito para a satisfação do cliente, assim como a CIMED. Eu ouço eles falando muito sobre isso. O financeiro é pró-venda, o comercial, logicamente, é pró-venda. Todas as áreas, jurídico é pró-venda, todas as áreas olham e falam o que a gente pode fazer para satisfazer e conseguir gerar mais recurso, mais grana aqui. Esse cliente nunca mais vai deixar essa organização, cara. Exatamente. E é difícil, que é ouvido, ele é ouvido. Difícil as empresas que em todas as fases do negócio, ele é ouvido, não é? Na fase desde que o representante foi lá e mostrou o produto, o laboratório que eles falam, que chega no médico e tal, no caso da CIMED. Na fase que chega a mercadoria, na fase, né, pós. Cara, na hora de pagar aquele boleto lá, a mulher vai ligar lá do financeiro e vai dizer, escuta, qual que é? Será que num próximo a gente não tinha que fazer uma data diferente, não é? Mas como a Alifa falou, é muito difícil, Nunca porque eu acho que a cultura deixar. é diferente. Assim, o administrativo, não sei o quê, isso é outra história. Precisa vir do topo. A gente vendeu. Se você tem sua empresa e você quer que sua empresa seja pró-venda, você vai contratar e vai ditar essa música pra galera dançar. Exatamente. Mas tem algo que eu fazia muito em trade marketing. Quando eu trabalhei em 2 formatos de trade. Um que era mais pautado em desenvolver campanhas nacionais, então eu não tinha tanto a participação do cliente. E outro em que eu era muito mais... como eu lidava com Key Account, a campanha ela era direcionada, né, para necessidade, para o problema do cliente. E algo que eu fazia era não levar a solução pronta. Eu trazia o cliente para a gente discutir o problema e fazer com que ele desse a solução final. Boa. Então, eu tinha um case, assim... Na época, a gente tinha uma questão com adega. A adega é um produto muito difícil de vender. E a gente estava com uma rede muito grande de supermercados que tinha um volume gigantesco de adega e as adegas não vendiam de jeito nenhum. E aí eu comecei a conversar com o cliente o que a gente podia fazer. Aí eu trouxe algumas ideias. As adegas estavam expostas dentro da parte de linha branca, mas não sei se aquele era o ambiente certo. Aí a gente começou a conversar. Aí, no fim, o cliente trouxe a solução. Ele falou, Bárbara, eu tenho uns vinhos que estão parados aqui dentro do mercado também. Aí eu falei, traz os rótulos para a gente estudar preço. Aí a gente começou a negociar. A gente viu ali que dava para fazer. Eu comprei os estoques de vinho dele. E aí a gente começou a montar uma estratégia de compra e ganhe para as adegas. Só que aí o que eu sugeri para ele, o cliente comprar uma adega e ganhar um vinho é muito pouco, porque a ideia da adega é ela ter ela cheia, né? Então a gente vai dar 3 garrafas de vinho, né? Um tinto, um branco, um rosé. E aí a gente trouxe as adegas para a área dos vinhos. Boa. E aí o cliente já está naquele universo. Eu estou comprando aqui um vinho e tal. Nossa, eu adoro beber vinho. Será que eu já tenho adega? Não. A adega está aqui do meu lado, né? Já tinha toda a experiência. E assim a gente conseguiu, graças a Deus, zerar
Se ele não queria ali, ele quis. Ele viu, ele foi, né? Exato. A coisa estava pronta, era só o cliente comprar. E aí a gente conseguiu zerar. Mas nesse caso, foi assim, quando me virou essa chave, cara, eu não posso tomar a decisão e levar a coisa pronta. E eu comecei a discutir, eu falei, a gente precisa fazer uma ação. Eu tô aqui matutando o que a gente vai fazer para girar essas adegas. Mas eu quero muito a tua opinião. O que hoje você acredita que funcionaria? E aí o cliente se sentiu pertencendo àquela estratégia e aí ele também fez acontecer, porque eu dependia da execução dele. Sim. Eu podia criar a melhor campanha de venda. Se o cliente não comprasse a ideia e não executasse, não ia acontecer. Criou responsabilidade então, quando no cara. Exatamente. Quando ele pertenceu e ele fazia parte da estratégia, aí a coisa funcionou. Genial. Foi muito legal esse case. Gente, vocês tiveram aqui dicas poderosíssimas de vendas, relacionamentos, nas vendas, clientes, experiência do cliente. Partimos para... Analisamos a nossa própria vida, né? Porque não adianta, tá tudo errado ali na vida, vai chegar lá vender como, né, gente? Então, o papo deu uma volta assim maravilhosa que serve para todo mundo. Mas eu queria voltar um pouco na marca que vocês representam. Então, assim, para quem não conhece CLC, o que é a marca CLC, o que ela representa? A gente prospectar mais uns clientes Bárbara. aí agora. Da última vez, o último podcast que eu falei da CLC, igual um filho. Agora fala você, dá uma introdução aí pra gente entrar no assunto. O que é Uau. CLC? O que é CLC? A CLC é a marca mais legal, descolada, que tem no Brasil. Uau! A CLC... primeiro que a gente tem um carinho muito especial pela marca, mas hoje ela é uma marca jovem, com um DNA pautado em jeans, malha, que é algo muito forte dentro do nosso grupo. Então a gente traz o know-how de fazer o melhor jeans do Brasil, de ter a melhor malha para dentro da marca. E com isso a gente traz um DNA muito jovem, fresco, moderno, mas ao mesmo tempo versátil. A gente quer tornar, e estamos nesse caminho, para que a CLC seja a marca mais democrática que tem hoje, pensada para o público jovem. Então, a gente traz uma marca que é destino de styling. Ela é versátil, todo mundo usa, a menina, a mulher, o guarda-roupa funcional, tudo se combina, tudo funciona, você não precisa pensar, é prático, ao mesmo tempo estiloso. Então, muito fácil. A gente traz muita leveza para a CLC, tanto em produto, nas nossas estratégias de marketing, para que toda mulher se encontre. E claro que a gente traz esse DNA jovem, esse frescor, que é onde todo mundo se inspira, né? Hoje a Gen Z pauta tudo o que é tendência, né? Então, a gente tem esse público como alvo. É um mercado gigantesco também, né? Hoje, 29% da população é Gen Z. Tudo mídias sociais, redes sociais, surge por causa e para eles, né? E a gente traz isso para a CLC, esse DNA. E é uma marca incrível, de muita qualidade. Alô, você consumidora que se conectou com a fala da Bárbara, oficialclc.com.br. Acessa Tá lá. aprovado, chefe, o speech? Tá aprovado. Uau! Você que é lojista e quer trabalhar com uma marca jovem, disruptiva, chama a gente, pega o nosso contato aqui embaixo e a gente pode ser parceiro, não é? Vai estar tudo escrito aqui embaixo, gente. Eu dei um corre no site, eu vi tudo isso. Tu ia falando e eu lembrando. Isso aí. É verdade. Eu também. É verdade. E a gente pode pegar, assim, um item, como a blusa da Bárbara, e a gente consegue ver tudo isso que você falou, Bárbara, no item. Eu vi. Que legal, gente. Que bom. Então, o nosso caminho tá certo mesmo, Tá né? bem vendido. Gente, a CLC é muito fácil. Eu nunca tive, e eu gosto muito de moda, eu nunca tive uma marca em que eu consigo... Tudo que eu gosto relacionado ao meu estilo, eu consigo encontrar muito fácil na CLC. Eu não uso hoje praticamente nenhuma outra marca. Sério? Porque ali eu consigo ter uma boa alfaiataria, eu consigo ter um momento... A gente traz muito dentro da CLC produtos que vão transitar por vários momentos e ocasiões de uso. Exatamente. Então, além de ser atemporal, eu vou transitar tanto para um momento mais casual, às vezes para um momento mais importante. Então, é uma peça no que... mesmo dia, de repente, tu tens 2 ambientes, 3 ambientes, 4 compromissos. É verdade. E outro ponto que é outro pilar muito importante para a CLC
é o athleisure. Então, a gente traz esse mood esportivo para as peças, que gera esse frescor, né? Então, é uma peça muito fácil, traz também esse ar conf, né? A gente aposta muito em conjuntos diferenciados e sempre algo que vai ser muito funcional para o teu armário, vai ser fácil de vestir, vai ter informação de moda e que você vai ter essa peça eternamente no teu armário porque vai ser atemporal. Deixa o pessoal do desenvolvimento da CLC pensar por você. Você só precisa abrir o armário, o guarda-roupa e pegar uma parte de cima e uma parte de baixo que vai dar certo, não é? Exatamente. Sem falar que o nosso time, graças a Deus, é muito dedicado, estratégico. O nosso time de estilo é brilhante. Hoje a gente tem estampas que são exclusivas para a marca. Algumas delas, inclusive, feitas à mão. Então, é um trabalho, inclusive, autoral, artesanal. A gente tem um cuidado em cada detalhe, o aviamento personalizado. Tudo se conecta. A gente faz dentro da coleção uma estampa que você vai conseguir transitar com ela por toda a coleção. Então, várias composições surgem ali com uma mesma peça. É isso que a gente acredita. E o mais legal do jovem é que o jovem não se trata mais de idade. Se trata de ocasião e de uso já. É uma parte do guarda-roupa. Né? Então, é um estado de sentir, né? Então, nós temos esse DNA jovem, esse DNA fresco, mas no final das contas a gente conecta com diversas mulheres. Principalmente como hoje o nosso principal canal é o atacado, são pouquíssimas as lojas que são especialistas nesse tipo de produto. Mas são todas as lojas femininas que têm esse produto dentro da loja para fazer a composição do guarda-roupa. Então, a gente consegue estar presente em diversas lojas pelo Brasil. Isso facilita o nosso trabalho, facilita a nossa comunicação. Eu tenho convicção muito forte de que nos próximos anos a CLC vai ser uma das maiores marcas jovens do mercado. Eu acho que vocês estão caminhando para isso. Já é a que mais cresce, né, time? Exatamente. Aí, time. E lojistas, fiquem ligados, porque já saiu coleção 2026, já está vendendo, né, gente? É isso mesmo, né? Isso mesmo, a gente já vendeu para os lojistas. A gente começa a entregar o outono a partir de fevereiro. Uau. E dia 5 de janeiro a gente já está vendendo inverno para os lojistas. Sem falar que na CLC a gente traz também colaborações que são inusitadas, diferentes. A gente trouxe já 2 que foram incríveis, uma com a Mentos e a outra com a Chupa Chups, que foram exclusivas e as primeiras a serem feitas no Brasil. Adoro. E, gente, a logo da Chupa Chups foi desenhada por Salvador Dalí. E ao lado estava a logo da CLC. Se isso não é importante... Legal, né? O que é? Muito legal. Genial. Gente, parabéns pelo trabalho, pelo exemplo de vocês, assim... quando o Alifre veio a gente já comentou muito assim, meu Deus, uma pessoa jovem falando... Jovem inspira, né? Dessa Inspirador. Forma, assim, obrigado né? pelo jovem. Contato com representantes muito mais velhos e às vezes pensamentos retrógrados, enfim. E que alegria de encontrar a Bárbara, que representou a Bárbara pra gente lá na UNDM, foi muito legal. A gente já decidiu lá que ia fazer esse encontro, né? E eu queria fazer um outro convite agora para vocês, talvez o mais importante desse ano aqui, dessa mesa. Essa é a última gravação desse ano. Agora... Entendeu? Agora eu me engasguei, gente. Falei que eu não tava mais chorando, né? O nosso ano foi muito maravilhoso. A gente conquistou tanta coisa. Foi tão bom. As nossas conexões foram tão maravilhosas. E aí eu queria convidar vocês a um brinde maravilhoso. E que vocês brindassem, representando aqui todos os nossos convidados e todas as pessoas que nos assistem sempre. Vocês topam? Topo na hora. Que honra! Que honra representar. Traz a chapa! Porque foi um time de peso que passou por aqui, né? Foi. Assim, cada um na sua essência, com seu propósito, mas todos muito incríveis. Olha, uma responsabilidade muito grande de representar todo mundo. Casal do Texto bombando. CLC indo para um caminho muito bom. A gente com orçamento fechado. Ai, a gente bateu o orçamento, gente. Olha só. A gente tá comemorando assim uma vitórias. O ano com chave de ouro. Agradecer a presença de vocês. Boa. Demais, feliz demais por estar... Vocês estão encerrando com a gente esse ano. Belíssimo. E... Querem dar seus recados finais, alguma coisa? Acho que já... Primeiras damas, vamos lá.
Uau! Um recado pro final de ano? Vamos Pô, pensar. pode ser, Bárbara, pode ser. Tem uma frase que eu trouxe como lema para minha vida e acredito que mais pessoas possam se conectar com ela, que é esteja em paz, mas nunca conformado. Boa. Então, esteja tranquilo, faça aí a sua análise, né, os seus planos para o próximo ano, para 2026. Procure estar em paz, mas nunca conformado, né? Sempre buscando algo a mais, o melhor, aquilo que a gente pode entregar, porque a nossa realização vem a partir disso. Então, esse é meu lema. Espero que seja de muita gente também. Muito obrigada, muito Maravilha. obrigada. E eu queria agradecer primeiramente a Deus, a vocês pelo convite, a toda a equipe CLC de representantes, nosso time interno de estilo, marketing, enfim, toda a galera lá que bota a mão na massa, da produção, todo mundo. A Bárbara, por ser minha parceira todos os dias, aguentar. Não é fácil, né, Bárbara? Mas a gente tá indo para um caminho bem legal. Tô gostando muito de fazer parte desse projeto. Adorei conhecer vocês. A gente já virou amigo, né? Eu Vou adorar fazer esse brinde com vocês. Considero. Vou adorar aí que a gente possa representar todo mundo que veio aqui, mandar um beijo grande para todo mundo e vamos para cima. Aê. 2026 é nosso. É. Não fica parado, bora vender. Isso O aí. resultado Isso aí. depende de você. Vendas é importante e vamos para cima, bora comemorar. Assim, Lojista quiser, o contato vai estar aqui embaixo. Quiserem tirar outras dúvidas com essa dupla aqui que arrasa, é só escrever aqui que eles me ajudam a responder, eles entram na conexão, tá bom? Isso. Até Isso o aí. próximo episódio. Até o ano que vem. 2026. Fazer negócio voar? Ai, Vai vai. lá. Ih.